Bom, pessoal, como é que vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez para mais um Nascido ESC para vocês. Terminamos na semana passada o nosso estudo sobre o amilenismo, que eu já deixei claro que é a linha escatológica que eu sigo. Com relação ao milênio, é a linha que eu creio, justamente por ser reformado, porque a grande maioria dos reformados são amilenistas. E eu também entendo que é a versão mais correta. Hoje nós vamos começar o pós-milenismo. Você vai perguntar, pastor, por que a gente vai começar o pós-milenismo antes do pré-milenismo? Porque o pré-milenismo vai ser um estudo mais extenso, porque tem o histórico, tem o dispensacionalista, então ele tem algumas particularidades, então nós vamos ter mais episódios do que o normal, tá bom? E o pós-milenismo ele é menor, então eu escolhi o amilenismo, que é a versão da maioria dos reformados, e é a minha linha. E aí a gente vem pelo pós-milenismo porque ele é a linha, digamos assim, a menor para a gente ver. Então vamos dar uma olhada então. Pós-milenismo. Deixa eu pôr a tela para vocês. Coloca aí se você está gostando desse novo formato do Nascido ESC, pessoal, que a gente está se esforçando para trazer para você um formato melhor, esse formato onde vocês acompanham comigo o que eu estou estudando. Bom, aí está, pessoal. Essa daí é a tela do Logos Bible Software. Lembre-se que eu uso o Logos para passar as coisas para vocês. Eu uso o editor de sermões aqui do Logos, olha. Então tá todo o estudo aqui, ó, parte 1, a parte 2, tá bem? Então tá tudo aqui bonitinho. A Bíblia aqui do lado para se a gente precisar conferir alguma coisa. Primeiro, vamos dar uma lida onde? Vamos dar uma lida em Apocalipse 20 para a gente entender essa questão do milênio, porque é nessa passagem que a gente vê a Bíblia falando sobre o milênio. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, aqui, mais precisamente no verso 3, é que a gente vê falar dos benditos dos 1000 anos, que os 1000 anos que provocam toda essa discussão. Por quê? Porque nós temos diversas óticas a respeito disso. Então vamos dar uma olhada aqui no estudo que eu preparei para vocês. A posição pós-milenista foi particularmente popular no século XIX e foi defendida por grandes teólogos no final do século XIX, né? No final daquele século, e no começo do século XX. Entre eles, entre esses grandes teólogos, estavam Rod pai e Rod filho, ou seja, Charles Rod e o A. Rod, William G. T. Shedd, B. B. Warfield e A. W. Strong, e outros teólogos, mas aqui é só um exemplo. A ocasião dessa posição é digna de nota em que seguiu um período de otimismo e progresso na ciência, cultura e no padrão de vida em geral. Então, o que acontece? Essa posição, ela explodiu numa época em que existiu um grande progresso na ciência e existiu um padrão de vida muito bom. Era um tempo que indicava coisas boas. E esse otimismo transpareceu. Se você é nosso mantenedor, você viu que eu falei disso na nossa série sobre o liberalismo teológico. Não que o pós-milenismo seja a vertente do liberalismo teológico, não. Mas muito do liberalismo teológico veio disso, do quê? A situação estar boa, grande progresso na ciência, a humanidade parecendo que estava se direcionando para aquilo que é bom. Então é um ponto muito importante. Tudo isso foi antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. Então no pré-guerra, no pré-grande guerra, o ser humano estava positivo. O pós-milenismo declinou consideravelmente após as guerras mundiais, porque as conturbações militavam contra o otimismo que a doutrina pós-milenista traz. O pós-milenismo pode ser definido como a posição das últimas coisas
que defende que o reino de Deus está se estendendo agora no mundo através da pregação do Evangelho e da obra salvadora do Espírito Santo nos corações dos indivíduos. Que o mundo eventualmente estará cristianizado e o retorno de Cristo ocorrerá no fechamento de um longo período de justiça e paz, comumente chamado de milênio. Então vocês entendem que não está falando apenas dessa situação dos 1000 anos? A doutrina do pós-milenismo, ela nos traz essa questão o quê? Então, como o evangelho está sendo pregado, a humanidade vai melhorando, vai existindo progresso. Então, vocês estão entendendo que engloba muito mais e que Cristo vai voltar depois. Então, o retorno de Cristo vai acontecer no final desses 1000 anos. O termo pós-milenismo significa que Cristo irá retornar após o milênio. A era presente irá desenvolver moral e espiritualmente até desembocar na era milenar, com Cristo retornando à Terra na conclusão do milênio. Então, isso que tem que entender, vai existir um desenvolvimento moral, um desenvolvimento espiritual até o desembocar na era milenar, com Cristo retornando na conclusão desses 1000 anos. Agora, hoje, se nós pararmos para ver, nós estamos vendo exatamente o contrário. A gente está vendo justamente que está existindo uma degradação moral aí fora, mesmo dentro da igreja, tanto com os adeptos das teologias voltadas para o ser humano, como, por exemplo, teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia do coaching, toda essa questão, quanto para o liberalismo teológico que permite que pseudo-pastores estejam de mão dadas com doutrinas anticristãs, com questões anticristãs. A gente está num absurdo que há um tempo atrás eu estava vendo uma notícia que uma pastora ateia, ela começou a ensinar o ateísmo na igreja, o conselho o presbitério a retirou da igreja, ela entrou na justiça e a justiça permitiu que ela estivesse dentro da igreja pregando ateísmo. Lembre-se, ela não está pregando o evangelho de Cristo, ela está pregando que Deus não existe. Então, nesse ponto, nós estamos vendo totalmente o contrário daquilo que o pós-milenismo, né? Daquilo que o pós-milenismo diz. Então, vamos continuar aqui. Quanto aos 1000 anos, né? Ao milênio. O pós-milenismo adota uma visão otimista a respeito dessa era presente, vislumbrando uma era dourada de progresso na época da igreja que afetará cada dimensão da vida, econômica, social, cultural e política. O pós-milenismo antevê uma igreja triunfante, alastrando o evangelho até os confins da terra, resultando em que o mal, em todas as suas múltiplas formas, finalmente será reduzido a proporções insignificantes, que os princípios cristãos serão a regra, não a exceção, e que Cristo vai retornar a um mundo verdadeiramente cristianizado. Olha o problema. A natureza do milênio. A era milenar vai ser similar à era presente em muitos aspectos. Vai haver casamento, nascimento de crianças. O pecado estará presente, embora grandemente reduzido por causa da divulgação do evangelho. Isso aqui não acontece. Nós continuamos pecadores da mesma maneira. E os princípios e padrões de conduta cristãos serão a norma ao invés da exceção. A gente não vê isso acontecer, pessoal. A época presente, gradualmente, dará lugar ao milênio, como resultado do progresso do evangelho, mas a vida continuará em sua forma presente. Cristo retornará na conclusão do milênio. Pessoal, essa segunda parte aqui, como a gente já está com 11 minutos de vídeo, o progresso do evangelho a gente vai explicar no próximo vídeo, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai entender o que? A progressão do evangelho. A gente começou vendo a natureza do milênio, hoje a gente viu na introdução uma explicação geral do que é o pós-milenismo, e a gente estudou também a questão da natureza do milênio, né? A gente está entendendo essa questão dos 1000 anos. Então, nós vamos ver, a partir da semana que vem, a gente vai ver a questão do progresso do evangelho. Então, aguenta aí, até o próximo vídeo. Não se esqueça do nosso curso de estudo bíblico exaustivo. Ó,
Link está aqui na descrição, clica. Nosso curso de estudo bíblico exaustivo é gratuito, pessoal, tá? Ele vai ensinar você a fazer um estudo profundo das Escrituras, como usar cada Bíblia de estudo, dicas de Bíblia de estudo, falar sobre anotações, contexto histórico, contexto literário, tudo bonitinho, tá nesse curso gratuito para você. Então, dá uma olhada aqui na descrição, clica e faz a sua inscrição. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.